Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso podcast do mês de outubro. Neste mês de outubro, o nosso podcast, o tema será missão. E hoje, como nosso convidado, nós temos o Diácono Cleiton. Boa noite, Diácono. Boa noite a todos que nos estão acompanhando aí pelas redes sociais. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Pascom da Paróquia Nossa Senhora da Saúde por esse convite, nesse mês tão importante para a Igreja, que é o mês das missões. Pois agradeço pelo convite e poder estar falando para vocês um pouco da minha missão, daquilo que Deus fez na minha vida e da importância da missão na vida de cada um. Muito obrigado. Então, se apresenta para nós. Bom, eu sou José Cleiton, eu sou de São José dos Pinhais. Tenho 29 anos e fazem 10 anos que eu estou morando na Romênia, porque a igreja me enviou lá para um seminário diocesano missionário. Então, fiz 6 anos de formação dentro do seminário, filosófica e teológica, e depois da nossa formação tenho um tempo de missão. E eu fui enviado aqui para a Paróquia Nossa Senhora da Saúde, em Pinhais, onde eu fiquei a partir do segundo semestre de 2019. Depois passei um tempo também em Porto Alegre e em janeiro de 2022 eu voltei para a Romênia para terminar a minha formação lá. E agora em julho desse ano, dia 1º de julho, fui ordenado diácono. Então, vamos falar sobre missão, né? Por que outubro é o mês das missões? Esclarece para nós. Sim, então, como sabemos, o mês de agosto é o mês das vocações, o mês de setembro é o mês da Bíblia. E o mês de outubro, a igreja aqui no Brasil dedica todo esse mês como o mês das missões. E não é por acaso, né? Esses meses não são nunca por acaso, né? Porque em agosto temos o dia de São João Maria Vianney, a vocação sacerdotal, então a igreja dedica todo o mês de agosto para o mês das vocações. Já em setembro tem um santo que é São Jerônimo, que fez a tradução da Bíblia para o latim, e aí, que é no final do mês de setembro, então a igreja aproveita esse mês inteiro para dedicar à Bíblia, né, às Sagradas Escrituras. Em outubro, a igreja aqui no Brasil celebra o mês das missões, porque exatamente no dia 1º de outubro é o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é a padroeira das missões. Essa mulher que com 24 anos, teve 24 anos de vida, vivendo num mosteiro fechado em clausura, e é a padroeira das missões. Olha que interessante, uma mulher que ficou a vida inteira fechada, se torna a padroeira de missões no mundo inteiro, né? Porque tinha um amor enorme a Jesus Cristo, né? O que fez dela santa e padroeira das missões. Então a igreja dedica todo esse mês às missões, né? Também São Jerônimo também é o padroeiro das secretárias, né? No dia 30 de setembro, que se comemora o dia da secretária. Você disse no começo que você está vivendo na Romênia, que faz parte de um seminário missionário. Como que foi isso? Então, assim, eu sempre, quando eu falo da minha vida, o porquê seminário, eu já começo falando, né, que eu nunca pensei na minha vida em ser padre. Nunca tive, desde pequeno, esse sentimento que um dia eu quero ser padre. Mas Deus fez muita coisa aí na minha vida, né? E eu sou de uma família católica, a gente ia na igreja todas as semanas, eu tenho 2 irmãs e um irmão gêmeo, e com os meus pais sempre íamos à igreja, né? Mas eu praticamente vivia isso como uma obrigação de ter que ir na igreja todos os domingos, né? E quando eu tinha 16 para 17 anos, foi quando eu conheci essa realidade da igreja, que é o caminho neocatecumenal, que é uma iniciação cristã adulta, né, para jovens e adultos. E até então eu nunca tinha me questionado sobre vocação, missão, imagina, nada, né? E eu vi que pouco a pouco o Senhor foi falando comigo, né, seja por meio da comunidade, por meio da palavra, por meio da igreja, né? E foi assim, né, que eu sempre tive o meu projeto de vida, de ter uma família, de casar, ter 2 filhos. E Deus, como que pouco a pouco, foi mudando isso, né? Porque eu nunca me imaginei padre, né? Então, foi o tempo aí, com 16, 17 anos, que eu comecei a me questionar sobre a vocação. E foi indo, né? Não conto tudo aqui, né? Mas foi por meio de fatos que aconteceram na minha vida também, né? E por meio do caminho, eu tive a graça de participar do encontro dos jovens em Brasília em 2012, e lá eu recebi uma palavra muito forte, né?
Porque a pessoa que fazia esse encontro falava, se Deus te chama, vai ser feliz com Jesus Cristo. E aquilo para mim me tocou muito forte, né? Mas eu falei, isso não é para mim, eu quero ter a minha vida. E foi assim, né? Mas daí eu fiquei com aquela palavra, né? Se Deus te chama, vai ser feliz com Cristo. E voltando para casa, no sábado seguinte, na missa, aí aquilo começou a me incomodar de certa forma, né? E na missa a primeira leitura era o chamado de Samuel, que Deus chama Samuel 3 vezes, né? Mas eu era uma pessoa muito fechada, eu mantinha tudo aquilo para mim, sabe? Eu não falava para ninguém, mas aquilo foi gerando até de certa forma um sofrimento, né? Porque eu via que Deus me chamava, mas eu não queria, né? Ficava com as meninas e tudo, né? E eu falei não, eu fui livre de falar, Senhor, eu não quero essa vocação para mim, né? E foi um tempo interessante, né? Porque desse encontro em 2012 até 2013, então seria a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Foi um tempo que eu pude experimentar que o Senhor me deixou livre de falar não à sua vontade. Mas eu comecei também a experimentar a consequência daquilo, né? Porque não é que Deus apareceu na minha frente e falou, você tem que ir para o seminário, não, porque aí tiraria a minha liberdade, né? Mas eu vi que, até por meio de tantos pecados que eu entrei, né? Nesse tempo, nesse 1 ano, e eu via que tudo isso era um refúgio para escapar da vontade de Deus. E quando eu fui nesse encontro, no Rio de Janeiro, pois outra palavra, o Senhor sempre foi me chamando por meio de uma palavra, né? E aí se falava da história de São Jerônimo. A pessoa que fazia esse encontro falava da história de São Jerônimo. E ele falava que Jesus aparece para São Jerônimo e fala, Jerônimo, o que você me dá de presente? São Jerônimo, como falamos antes, o cara que traduziu a Bíblia, falou, Senhor, eu ofereço o meu amor, ofereço a tradução da vida, ofereço tudo isso que tenho feito até agora, né? E Jesus Cristo fala para São Jerônimo, falta ainda uma coisa que você esqueceu. E São Jerônimo, mas Senhor, o que eu posso te dar mais? Te ofereço tudo isso, né? E Jesus olha para Jerônimo e fala, dá-me os teus pecados. E Jerônimo fala, mas por que você quer os meus pecados? Para que eu possa te perdoar, né? Então ali para mim foi o fim, né? Eu não pude resistir mais a partir daquele tempo, né? E por que eu fui parar na Romênia, né? Porque depois de ter dado esse sim ao Senhor, né? Me arriscar nele, a igreja perguntou se eu estava disponível para ser enviado para qualquer parte do mundo, né? E eu via que eu já estava 2 anos e meio resistindo, eu falei, agora acabou, né? E eu falo, se é essa a vontade do Senhor, pois vamos, né? Então, eu participei de um retiro na Itália, e aí foi feito o sorteio. Naquele momento tínhamos 100 seminários no mundo inteiro, e foi feito um sorteio, eu coloquei o nome num cesto, estávamos em 350 rapazes, 100 seminários, e, por exemplo, eles falavam, para o seminário da Romênia precisam 4 seminaristas. Pois aí pescaram, digamos assim, o meu nome, e por isso que eu fui parar na Romênia, digamos. Algo que eu nunca imaginei na minha vida, nunca foi um projeto de vida eu deixar a minha casa, deixar a minha cidade, digamos, São José dos Pinhais, deixar o Brasil, isso nunca foi o meu projeto de vida, né? Fantástico. Muitas pessoas acreditam que missão, né, missionário, para padre, freira. Então, conta pra gente quem pode ser missionário. Exato, isso é uma confusão que até dentro da igreja acontece muito, né? Eu também, quando era pequeno, pensava coisa de missão, de anunciar o evangelho, pois é coisa de freira e padre, né? E que não é verdade, né? Porque quando nós recebemos o nosso batismo, digamos que automaticamente já somos chamados a fazer presente Jesus Cristo nessa terra, no mundo, fazer presente Jesus Cristo no mundo. E hoje, como estamos vivendo, pois temos cada vez mais necessidade disso, né? Porque o mundo tem cada vez mais se afastado da verdade, se afastado de Jesus Cristo. Então, eu falo a todos, né? Estamos vivendo esse mês de outubro, mês das missões, pois cada um de nós somos chamados a ser esse sinal de Jesus Cristo, desse amor de Jesus Cristo no mundo, né? Muito bom. Acho que estamos encerrando já, né? E te agradeço, Cleiton, por você estar aqui, diácono Cleiton, né? Muito obrigado por você ter
respondido sim ao nosso apelo, né? Conte com nossas orações, sempre pedindo que a Virgem sustente tua vocação, ânimo, coragem, que você sempre tenha alegria para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu que agradeço, antes de tudo, né, pela possibilidade de estar aqui, e é sempre uma alegria para mim poder estar com vocês aqui nessa paróquia, onde eu passei o meu tempo de missão, onde o Senhor começou a me dar amor pela missão, pela minha vocação. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado. E a você, nosso telespectador, nós convidamos para abrir as portas de sua casa, que do dia 15 ao dia 29 de outubro, nós estaremos em missão nos nossos bairros aqui. Então, as nossas missionárias vão estar batendo nas portas, então vocês já sabem que são missionárias da Paróquia Nossa Senhora da Saúde e estão em comunhão com o nosso pároco. Outro convite é que todos participem da nossa festa da padroeira. Quem ainda não comprou o voto da garotinha ou do garotinho, ainda está em tempo. Vamos ajudar as crianças, como no nosso último podcast, o Afonso falou que não precisa comprar o bloco inteiro, comprando um voto, você pelo menos não desanima a criança, né? Então, R$1 cada votinho e vamos ajudar a paróquia. Você também que ainda não adquiriu a tua cartela do show de prêmios, ainda está em tempo. A cartela do show de prêmios ela está sendo vendida, tem muitas pessoas que estão nos ajudando a vender, mas também logo após as missas, tá? Vamos ter uma programação bem intensa, mas vamos estar divulgando toda a programação nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo.